Olá, tudo bem com você? Vamos falar sobre a inimputabilidade. Que nome feio! Inimputável. O que é isso? Primeiramente, vale destacar que a palavra imputar é impor, imputar. Imputar o quê? Uma sanção, uma reprimenda, um castigo, uma penalidade a alguém. Se o juiz fala, fulano, se você não fizer isso que eu estou pedindo, ordenando, relatando, mandando, eu irei imputar ao senhor ou a você uma determinada pena, pena de multa, pena de prisão, pena de privação da sua liberdade com o monitoramento eletrônico. Então, isto é imputar, certo? Contudo, existem casos para o nosso Código Penal em que não são imputáveis, não são penalizáveis determinadas pessoas. É o caso de inimputabilidade. Esse prefixo in, em algumas palavras, tem a característica de negação. Adequado, inadequado. Apropriado, inapropriado. Imputável, inimputável. Portanto, a palavra inimputável quer dizer que não é imputável nenhum tipo de penalidade. Sabemos que todo crime tem que estar composto de 3 elementos básicos. Primeiro, fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. Dentro desse elemento culpável, que nós chamamos de culpabilidade, se subdivide em 3 elementos. São os subelementos da culpabilidade, que a gente já viu que é o tal do PEI, PEI, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e inimputabilidade. Então, quando eu falo em inimputabilidade, eu obrigatoriamente estou falando dentro dos elementos que faz parte, ou que fazem parte do elemento culpabilidade. E este subelemento está no artigo 26 do nosso Código Penal. Para eu esclarecer melhor para você que está assistindo, eu vou tentar demonstrar de forma escrita. Segue o vídeo. De acordo com o artigo 26 do nosso Código Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Marque, grife, sublinhe, inteiramente incapaz de entender. Quando eu digo inteiramente incapaz, isto é muito importante. Por quê? Se ele tinha um certo grau de compreensão do que estava fazendo, já não podemos dizer que ele é inimputável. Para uma pessoa ser inimputável, obrigatoriamente, ela tem que, no momento que praticou a conduta que a gente entende como delituosa, criminosa, ela tem que estar inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E quando isso ocorre? Isso ocorre com pessoas que possuem o desenvolvimento mental incompleto por algum problema, por alguma ocasião da vida, no momento em que nasceu, por algum acidente de trânsito, por algum remédio que veio a tomar, por alguma doença que adquiriu, seja por qual motivo for, o cérebro dessa pessoa está completamente em estado de não desenvolvimento ou com um desenvolvimento incompleto. Vamos separar duas coisas. Uma coisa é a questão cerebral. O cérebro pode estar parcialmente desenvolvido, de 0 a 100 foi desenvolvido 50%, 60%, 70%, 0%, eu estou falando da questão do desenvolvimento cerebral. Outra coisa é o grau de compreensão, certo? Uma pessoa pode ter o seu cérebro desenvolvido 90% e ter um grau de compreensão das coisas 0.
ele rasga dinheiro. Se ele puder, ele se joga numa fogueira. Ele não tem nenhuma compreensão da realidade. Uma pessoa nesse estágio de desenvolvimento cerebral, nesse estágio de compreensão da realidade, de entendimento, ela não pode ser penalizada. Por quê? Porque ela não sabe o que está fazendo. Acontece em casos que uma pessoa está dopada numa UTI, no hospital, ela está às vezes sonhando ou está em algum estágio de esquizofrenia, não está compreendendo a realidade, ela sente que uma aranha está subindo nos seus braços, ela vê uma aranha gigante, uma aranha armadeira, caranguejeira, subindo no seu braço e ela tenta bater nessa aranha com tapas para tirar a aranha de seu antebraço. Só que, na realidade, era uma enfermeira tentando aplicar uma injeção de um remédio. No que esse paciente deu um tapa na mão da enfermeira, ela não pode alegar que ele praticou uma lesão corporal leve, porque essa pessoa, nesse momento, não tinha nenhum grau de compreensão do que estava fazendo. De acordo com o artigo 26, no seu parágrafo único, a redação é a seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto também, igual o caput, ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Veja que no caput do artigo 26 e no parágrafo único, ambos dizem que a pessoa tem uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O que muda é que em um, ele era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. No outro, ele era relativamente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Se você tem um pouco de compreensão da realidade, o juiz pode aplicar a pena cheia, reduzindo de 1 terço a 2 terços. Se você não tinha o menor grau de compreensão do que estava fazendo, o juiz irá isentá-lo de pena. E quem é isento de pena são chamados de inimputáveis de acordo com o artigo 26. Entenderam? E aí, gostou do vídeo de hoje? Foi produtivo? Você aprendeu? Entendeu? Ficou com dúvida? Tem algum elogio a fazer? Alguma reclamação? Não tem problema. Escreva o que quiser aí no comentário que assim que puder eu dou um feedback e um retorno para você. Espero que tenha gostado, lógico. A gente sempre faz com o intuito de que você aprenda. E se já sabia, que reforce na sua mente. E até mais.